O roteiro é a base do seu projeto. A partir do roteiro é possível definir o cronograma de produção, é possível definir o orçamento, é possível ter uma ideia geral de como o seu projeto vai se concretizar. O roteiro ele vai trazer uma base para você realizar as etapas de produção. É importante que o roteiro ele tenha começo, meio e fim. No começo você vai apresentar a história. Então, por exemplo, no roteiro do Sapinho eu sempre coloco uma introdução ao tema com um diálogo entre eu e ele. Ali a gente vai introduzir o tema e a gente vai introduzir a dor a partir da qual a história vai se desenrolar. Na parte central do roteiro é onde se desenrola a maior parte da história. Então você deve colocar ali a explicação do tema que você está trazendo, você deve colocar o recheio do bolo, a parte mais importante. O roteiro ele vai trazer uma base para você realizar as etapas de produção. É importante que o roteiro ele tenha começo, meio e fim. No começo, você vai apresentar a história. Então, por exemplo, no roteiro do Sapinho, eu sempre coloco uma introdução ao tema com um diálogo entre eu e ele. Ali a gente vai introduzir o tema e a gente vai introduzir a dor a partir da qual a história vai se desenrolar. Na parte central do roteiro é onde se desenrola a maior parte da história. Então, você deve colocar ali a explicação do tema que você está trazendo, você deve colocar o recheio do bolo, a parte mais importante, o clímax, o conteúdo mais importante da sua história, do seu vídeo. E no final você coloca uma conclusão. Então, os vídeos do Sapinho sempre terminam com uma sugestão para os pais, com o fechamento da história e uma sugestão para os pais. Então, um bom roteiro ele vai garantir para você todo um processo de produção mais organizado. A partir do momento que eu tenho uma ideia para criar uma história, eu pesquiso sobre o tema para falar direitinho sobre o assunto. Depois eu escrevo esse roteiro e eu releio ele várias vezes para deixar numa linguagem o mais simples possível e também deixar o mais sucinto possível. A minha ideia é que os vídeos eles estejam entre 1 minuto e 1 minuto e meio no máximo. E depois então vem a etapa de gravar o áudio, de fazer os desenhos, de organizar os desenhos para fazer a animação, depois fazer a edição final com o áudio, com a sonoplastia, para daí finalizando, aí eu assisto, corrijo várias vezes para colocar no YouTube. E daí começa a etapa de pós-produção, que é a divulgação, o marketing do vídeo. E eu consigo fazer tudo isso por quê? Porque eu tive um roteiro bem estudado, bem estruturado. Em todas essas etapas eu utilizo o roteiro. Na gravação do áudio, na animação, para escrever a descrição do vídeo, para tudo eu utilizo aquele roteiro que eu fiz no começo. Então olha como que é importante a gente ter um roteiro. Fica aí a dica para vocês. Estudem o assunto, escrevam o roteiro, porque esse roteiro ele vai ser a base, ele vai nortear todo o seu trabalho de uma forma mais organizada.